Mas Deus não tem filhos feios. Deus não tem, Deus não tem. Todos são bonitos, lindos. Amém? Ou alguém enxerga algum de seus filhos feio? Não, a coisa mais linda, né? Parecida ao pai. Então, então Deus também olha para nós parecidos a Ele. Amém? Então, por isto, eu não posso me achar melhor que os outros, tá? Melhor que o pastor aqui, me achar mais lindo, bonito, porque Deus também olha para ele desse jeito, tá? Então Deus faz que nós nos controlemos, ainda que olhemos para o espelho ali, e cada dia veamos algo bonito ali no espelho, mas é só para nós. Meus irmãos, recebam um grande abraço da igreja da Bolívia. Amém? Lá vocês têm irmãos, sabiam disso? Tá? Vocês têm irmãos lá, que pela graça de Deus, estamos também, tudo aqui no culto, tudo aqui que vocês fazem, tá? Os louvores, o formato do culto, como vocês podem ver lá, todo é igual, tá? Então, tratamos de cuidar muito a visão, tratamos de cuidar muito o trabalho que Deus tem nos encomendado, e pela graça de Deus, cada dia estamos, ali fizemos o Congresso Jovem, como se chama em inglês? O que passou, Congresso Jovem aqui. Isso, lá também nós fizemos, tá? Porque nós não temos que inventar-la. Não temos, tudo está pronto para fazer. Amém? Então, graças a Deus, a igreja lá estamos indo. Eu estou com minha filha, a Jocelyn, que está ali no meio. A Jocelyn é minha filha mais velha, tá? Ali estamos na cárcel. Isso? Cárcel? Assim se diz? Cárcel? Presídio. Lá estamos fazendo culto, foi um tempo muito bom. Ainda estamos indo aos hospitais, porque Deus manda a fazer a obra. E quanta alegria. Eu estou entendendo. No final, eu vou falar sobre aquele negócio das necessidades no presídio, nos hospitais, nos lares. Porque, irmãos, se nós não cumprimos aquela missão de visitar aqueles que estão precisando, vamos a ter muito cuidado de não fazermos muita ilusão de chegar aos céus, mas nunca tivemos compaixão por nossos irmãos mais pequeninos. Amém? Temos batismos também lá, graças a Deus. Temos Joade. E a igreja está bombando. Tá bom, então. Tá? Então, eu vou trazer uma palavra para vocês, falando mais um pouquinho do testemunho da gente, tá? Para que vocês saibam, meu nome é Marco Antônio Tordoia Subirana. Eu me converti, a minha esposa se chama pastora Aleida Velasco, e nós nos convertimos no ano 2000.
A gente tinha 23 anos. E quando nós nos convertimos, a minha esposa estava grávida do terceiro filho. Tá? Já estava de 8 meses. Então, tivemos que nos convertir para fazer uma parada. Deus segurou ali um pouquinho. Se não, agora, a gente se converteu, mas eu me converti primeiro. Como foi? Eu passei por uma igreja, eu estava bêbado, 3 da manhã, sem dinheiro, com vergonha, cansado porque eu caminhei vários quilômetros para chegar à minha casa. E quando passei por aquela igreja, uma igreja feia, uma igreja o teto de lona, fechada com taquaras. Eu olhei para aquela igreja e eu falei assim, porque o bêbado e a criança nunca esquecem das coisas. Tá? E eu falei, se tu tá aqui, Deus, se tu tá aqui nesta igreja, eu morava de lado. Se tu tá aqui na igreja, nesta igreja, me ajuda. Me ajuda. Só falei isso. Cheguei na minha casa, e minha esposa abriu a porta e a minha filhinha, que tinha 4 anos, a Jocelyn, ela abriu a porta e olhou a meus olhos e eu fiquei envergonhado por aquela criancinha com sua cara triste de ver a seu pai nessas condições. E eu chorei, abracei ela, eu entrei, minha esposa brava, né? Já com o pau ali. Mas eu não dei bola, eu abracei a minha filhinha e fui a chorar. Sentei na cadeira e dormi. Acordei no outro dia. Aliás, passaram umas horas, eu acordei muito triste, envergonhado. E eu não sabia o que fazer. Passou um irmão e convidou para a igreja, porque era sexta de noite. E tinha uma campanha evangelística e convidou para a gente ir àquela igreja. E eu, como nunca, aceitei, porque eu lembrava daquela noite que eu falei. Então eu aceitei e falei para minha esposa, vamos para a igreja? Brava. Não queria falar com a gente. Mas eu decidi ir para lá. Mas na minha mente também, eu pensei, eu vou para a igreja, eu vou mostrar um pouquinho que eu quero cambiar e vai passar a raiva dela. Mas foi para a igreja, na noite, eu sentei no último assento. Escutei a palavra, a minha esposa foi junto, tá? Por que minha esposa foi junto? Porque ela tinha medo que a gente não entre à igreja, senão vai novamente para, como se diz, o bar. Eu acho, né? Porque minha esposa foi brava com a gente ao culto. Então eu escutei a palavra e quando falaram para receber ao Senhor, eu chorei. Eu senti a necessidade da palavra. Eu aceitei, eu peguei a palavra. E eu passei para que orassem por a gente. E oraram, e eu chorei. Minha vida mudou. Naquele dia, Deus libertou. Amém? Veio o da recepção, veio, irmão, teu nome, eu me chamo tanto, minha data, eu de tudo.
porque eu estava feliz. E a minha esposa, seu nome, minha irmã? Eu não vou dar nome. Eu não quero ser crente. Eu não gosto dos evangelistas. E começou a falar, brava, foi embora. Tá? Irmãos, daquele dia, eu comecei a servir na igreja ao Senhor. Estou falando do ano 2000, fazem 20, no mês de junho, 5 de junho, às 10 da noite, eu recebi ao Senhor. Nunca esqueci. Junho 5 às 10 da noite. Alguém lembra quando recebeu ao Senhor e se convertiu e tudo isso? Mas você tem que lembrar. E se não lembra, eu convido hoje a você a receber a Cristo Jesus. Porque são datas que não podem se esquecer. Bah, não é o tema, tá? Volto novamente. Então, passaram 6 anos recebendo a palavra. Eu já estava servindo. Eu cedo comecei a servir. Aos poucos meses eu dirigia. Depois o pastor mandou dirigir os louvores. Depois enviou para atender as crianças, depois para os jovens, depois a trabalhar fora, fazer muita coisa, menos a cuidar das irmãs. Eu não fiz. Mas tudo demais a gente participou. Eu não gostava de muita coisa, pero eu vou retroceder um pouquinho. Quando eu me converti, passaram 3 meses que minha esposa ficou brava com a gente, não passava a raiva, tá? Porque ela não acreditava em aquilo que eu estava fazendo. Minha Bíblia, culto. Culto, a minha casa. Casa, culto. Não me interessava nada mais. Amigos, futebol, tudo. Então, a minha esposa, aos 3 meses, no mês de setembro, eu falei para ela, eu vou me batizar, eu quero te comunicar. Por quê? É minha decisão. Eu não estou te perguntando, eu estou falando. Na Bolívia somos machos também. Assim como os gaúchos, né? Assim como os gaúchos. Lá também tomamos posicionamento. Tá? Então, não. E ela olhou para a gente, olhou. E eu falei, eu vou me batizar. Tu quer? Não. Eu sou católica, apostólica, romana. Tá bom? Chegou a noite, deitados na cama, tá? Ninguém falava, e ela voltou, chorando. Eu quero me batizar contigo. E eu olhei para ela, sério? Sim. Porque eu consigo ver tua mudança de vida. Eu acredito que Deus está no teu coração. Então, não precisa falar muita coisa nos 3 meses. Só buscar a Deus, amém? Dica para vocês, não fiquem, vamos para o culto, você tem que ir, porque senão vai para o inferno depois. Não, você tem que procurar, buscar de Deus, Deus fará a sua obra no entorno, amém? Então nos batizamos juntos, graças a Deus. O problema foi a família. Chegamos para meus pais,
mãe, eu quero contar que a gente se convertiu e nos batizamos fora da minha casa. Mas fora. Aqui somos católicos. E se você vai com aquele negócio da Bíblia, dos crentes, fora. 3 meses sem ir à casa de meus pais. Vamos para onde meus sogros. Eles são diferentes. Fomos para onde meus sogros. Mas eu escutei, falou minha sogra, que está indo a uma igreja. Sim, a gente se batizou fora da minha casa. Os bolivianos são bravos também quando tem as sogras, muito mais. Ficamos meses sem visitar a nossa família. Minha esposa chorava. Por quê? Porque ela tinha saudade, ela queria ir para sua mãe, ficava sabendo que sua mãe estava doente, ela não conseguia voltar porque tínhamos medo que vai fora novamente. Mas nós ficamos orando, nós ficamos na igreja, fizemos propósitos de oração. E passaram 3 meses, e o pastor convocou a um jejum, pela igreja e pelas famílias. 3 dias. Sexta, sábado e domingo. E a gente largou tudo para participar daquele jejum. Sexta, sábado. No dia domingo, meus irmãos, minha esposa, eu estava dirigindo no culto. Minha esposa depois estava dirigindo os louvores. Estava no meio dos louvores. Quando meus sogros estavam entrando à igreja. Amém? No 3º dia de jejum. Minha esposa cantou, parou, não conseguiu cantar, louvar mais. Chorava, e o pastor botou outra irmã para continuar. Minha esposa foi com seus pais, abraçou e estava muito feliz. Eu estava muito feliz também por ver o milagre de Deus. Aos poucos dias, eu tinha tristeza, porque meus pais não tinham resultados. Mas acho que próxima semana, minha mãe entrando na igreja. E eu fiquei feliz. Meu pai ainda não veio, mas ele se converteu depois. Mas a minha mãe se converteu. Por quê? Porque, olha, meus sogros lá na sua casa e minha mãe na sua casa. Juntos, o Espírito Santo trabalhou neles. Porque um dia, eles contam para a gente, acordaram pensando em nós. E minha sogra fala para meu sogro, oi velho, eu vou te falar uma coisa. O que aconteceu? Eu estou pensando em Marco e em Aleida. O que tu pensa? Tu lembra que Marco dava muito problema? Tu lembra que não tinha esperança de mudança de vida, Marco? Tu lembra que nós sofríamos de ver a nossa filha sofrer com um marido, um esposo assim? Tu lembra? Sim, lembro. Mas quantas vezes nós pedimos a Deus para que Ele mude de vida? Eles católicos iam para a sua igreja, eles rezavam, tá pedindo, mas Deus fez uma obra. E nós ainda nos damos o luxo de tirar fora de nossas vidas, em vez de ajudar a eles.
em vez de apoiar a eles, para que ele não volte à sua vida passada. Então, velho, tu te arruma e amanhã vamos para o culto. Mas eu quero explicar, tá? Minha esposa, ela já tem tinha 40 anos de matrimônio, então ela já tinha autoridade sobre seu esposo. Tá? 40 anos, tá? Então é diferente. Já ela podia mandar. E foram para a igreja daquele jeito. E a minha mãe também. Alguém falou para ela e diz: oh, eu vi que teu filho, ele mudou de vida. A gente está falando bem de teu filho. Sério? Sim. Ele já não faz as coisas que fazia. Então minha mãe ficou pensando o mesmo que meu sogro. Eu vou apoiar a meu filho. Falou para meu pai não quis nada, nunca vai cambiar teu filho. Claro, porque meu pai fez muita coisa e de tal pau. Alguém sabe aquele ditado? Teu pai, teu filho. Tá? Mas graças a Deus, eu não sou parecido. Eu sou parecido ao meu outro pai. Eu acho. Então, a gente caminhou. 6 anos, agora já vou voltar. 6 anos e a gente já tínhamos crescido na palavra, conhecíamos o trabalho, o movimento, o pastor, os líderes. Chegou o dia em que eu já estava incomodado dentro da igreja, porque eu já conhecia as pregações do pastor, eu já conhecia os versículos, eu já conhecia as palavras que ele falava todo o tempo, como nós aqui, por exemplo, escutamos lá os princípios, né? O reino de Deus, fala o apóstolo, né? Eu estou só dando a entender que chega o momento que nós já estamos tão cheios do conhecimento, que já a palavra se torna tão rutinária. Por quê? Porque já estamos prontos para sair. E muitos não entendemos isso. É como os filhos. Os filhos chegam a certa idade que já não recebem orientação, direção dos pais, porque eles já receberam no seu tempo e agora estão prontos para outro nível, outra etapa das suas vidas. Então, eu já estava, não sei se a palavra certa, eu ficava chateado, eu ficava, não sei, não tinha sentido para mim ir para o culto. E o pastor olhou isso, enxergou isso. E disse: Marcos, fala, pastor, tu quer me acompanhar para uma viagem? Eu quero ir para no interior. Vamos, pastor. E fomos para uma cidade chamada Baures, que o Grayson conhece. Ele foi um cara valente que foi até lá. Mas depois vou contar aquela história. E fomos para Baures, irmãos. Eu achei um campo livre, para toda aquela semente que eu tinha, poder espalhar naquele lugar, irmão. Mas eu não falava nada, porque íamos a visitar casas e as pessoas com necessidades, com doenças, com muita carência. Então eu me sentia ali útil. Então quando voltamos, depois de uma semana, voltamos para a igreja, o pastor fala: Marco, eu estou orando ao Senhor para que coloque em teu coração
eu te convido para que você possa ir com tua esposa para fazer a obra de Deus lá. E eu olhei para o pastor, sério? Sim, eu vou, pastor. Claro, eu desejava falar, eu não aguento mais aqui. Tá? Eu não aguento mais. Tá? Então, falei para minha esposa, o pastor convidou para ir para lá. Não. As esposas. Mas aqui não acontece isso, né? É lá. E eu sonhava, eu imaginava, eu pensava muita coisa saindo para já transmitir aquilo que a gente já tinha recebido por muito tempo. E orava por minha esposa, eu falava bonito, eu levava para comer frango, eu levava para comer sorvete e falava, Deus nos está precisando. Não. Tínhamos nossos filhos de 10 anos, a Jocelyn, 8 e 6 anos. O último. Vamos. E o pastor reuniu novamente e falou para nós, Marcos e Aleida, eu recebi confirmação de Deus para que vocês possam ir para fazer a obra de Deus. Eu não podia me alegrar porque estava minha esposa. Mas amém, pastor, amém. E minha esposa chorou. E disse para o pastor, pastor, eu vou seguir a meu esposo. Chorava. Eu vou seguir a meu esposo. E eu vou obedecer a sua palavra de você. Mas saiba que em meu coração, eu não tenho vontade de ir para lá. Chorava. Então o pastor orou e disse, Deus vai a falar contigo. E fomos, meus irmãos, vendimos algumas coisas que tínhamos ali, para nos mudar, e fomos. Mas, irmãos, imagina chegar a um lugar, a um campo para colher, muita coisa. Mas eu cheguei lá com minha carga, porque minha esposa não foi ajuda. Minha esposa foi carga. Minha esposa, eu vou, não. Vamos para lá, não. Chegavam pessoas a nos visitar e ela não podia atender bem, não tinha alegria no seu coração. Eu comecei a orar, comecei também a jejuar, buscar ao Senhor. 3 meses passaram e ela teve um sono de parte de Deus. Ela estava no seu sonho. Estava no chão sentada e como se chama aqui? O colo de alguém, mas ela enxergava os pés, as sandálias dos pés e os furos dos pés. E aquele homem passava a mão no seu cabelo. E falou, filha, eu te trouxe aqui. Tu já não brigues comigo, porque eu quero te abençoar e quero abençoar muita gente aqui. Amém? Minha esposa acordou chorando, acordou feliz. Foi a primeira vez que eu tive um café da manhã muito bom. Em 3 meses. Um café da manhã espetacular. Feito com amor, com alegria. Meus irmãos, eu não sabia que era. Já eu estava preocupado porque eu não sabia. Já quando sentamos na mesa, ela falou, eu vou te contar. Deus falou comigo. Então contou aquele sonho
eu agradeci a Deus. Daquele dia, Deus mudou a história de Baures que Grayson conhece. Amém? De Baures, porque Deus nos utilizou grandemente. Então, meus irmãos, Deus tem sempre propósito. Eu quero compartilhar este versículo com vocês, depois vou continuar. Mateus capítulo 6, verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meu coração estava nas coisas de Deus. Meu coração estava na palavra de Deus, nos ensinos. Eu quando saí para a obra missionária lá, então entendi porque o pastor botou dirigente, porque depois ministrar louvor, depois porque foi para as crianças, depois porque foi para lá, eu fiz tudo quase na igreja. Era Deus me preparando para a sua obra. Amém? Por isso, meus irmãos, eu quero também falar para vocês. Muitas vezes nós nos conformamos com nosso ministério. E aí estamos e achamos que já estamos fazendo alguma coisa. Mas se você olha e consegue enxergar que tem outras necessidades e você tem a capacidade de poder apoiar, faça. Neste tempo, Deus está colocando-me muito forte. Eu falei com o apóstolo a palavra que hoje eu ia compartilhar com você. Eu pedi permissão para ele falar sobre isto. Por quê? Porque ele me conta a sua experiência quando iniciou o MBCB lá atrás. Ele conta como a obra missionária começou a se espalhar, começou a formar obreiros com aquele coração cheio de amor, de fogo, de paixão pelas almas. Então, meus irmãos, chega um tempo em que nós nos acomodamos. E não entendemos que lá fora tem muita necessidade. E, meus irmãos, a palavra também diz, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente foi para lá, ensinando-os a guardar, continuamos, todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Era a ordem que deu a seus discípulos. Ele não perguntou, você quer ir? Você tem vontade de ir para lá? Tu que acha, filho? Tu que acha, meu discípulo? Tu quer? Não. Ele ensinou, preparou, ensinou e diz, ide. Então, eu também recebi, irmãos, aqui esta palavra para sair a fazer a obra de Deus. Também, eu estava me lembrando que quando nós saímos para o campo missionário, também tivemos problemas. Por quê? Porque nós estávamos indo, renunciando a nossa casa, a nossa comodidade. Estávamos renunciando, ainda que os nossos filhos possam ter uma melhor educação. Estávamos renunciando a muita coisa. Em vez de acrescentar, estávamos, porque vendimos várias coisas para poder nos mudar. E chegamos lá, meus irmãos, a começar, a iniciar um trabalho. Mas no coração nós tínhamos aquela certeza de que Deus lá na frente tinha promessas para nos colher mais para frente. Hoje estou falando para mim lembrar de toda aquela caminhada, quantas coisas nós passamos,
Mas se você me perguntar, ou alguém me perguntar, você se arrepende de alguma coisa, de alguma escolha que você fez? Não. Eu não vou me arrepender. E sabe, meus irmãos, eu já vi na minha caminhada, eu orei por pessoas que estavam morrendo pela alguma doença. Eu orava por eles. E eu perguntava, porque Deus colocava. Quando orei por um senhor e perguntei, você quiser alguma coisa que eu possa fazer por ti? E ele olhou para mim e disse, se tu puder me fazer voltar para 20 anos atrás, se você puder, para que eu possa fazer a escolha diferente àquela que eu fiz faz 20 anos atrás, daria qualquer coisa para voltar o tempo. Mas eu sei que não posso. E aquilo que me está consumindo no meu coração agora é haver feito as coisas erradas, as coisas que não era vontade de Deus. Então, orei por ele. No outro dia, eu chamei a seus filhos, venham já maiores, peçam perdão a seu pai. Eles choravam, pediram perdão, e o pai começou a pedir perdão a cada um deles. E ele abençoou, porque ele sabia que maldições estavam ligadas à sua família. Mas, meus irmãos, agora eu posso morrer tranquilo. Eu sei que posso morrer tranquilo. Eu acredito, é mais, para a gente, eu falei para minha esposa, e claro, eu não falo muito porque ela chora. Se eu falo de morrer, ela chora. Então, se eu morrer, eu já estou pronto. Porque eu já tenho 24 anos de caminhada. Eu já fiz muita coisa. E eu sei que ainda, eu sei que Deus não vai me levar porque tem muito trabalho pela frente, né? Mas eu falo para o pessoal, eu não tenho medo. Porque quando eu tinha 23 anos, eu fiz uma escolha que eu sou o homem mais feliz. Eu me sinto. Então, meus irmãos, vocês, eu acredito que não são diferentes. Deus está levantando, Deus quer levantar, Deus está investindo, Deus está te preparando, Deus está te capacitando para que tu possas enxergar as necessidades lá fora. Porque ninguém, eu vou cruzar as fronteiras, ninguém é profeta na sua própria terra. Ninguém. Ai, mas eu estou orando por minha família. Tu vai fazer a obra onde outras famílias precisem. Deus vai se preocupar por a tua família. Quando nós fomos para allá, aqueles que sustentavam as nossas vidas, era a nossa família. Bravos, mas eles enviavam alimento. Bravos, mas eles iam até lá a nos visitar. ¿Por quê? Porque Deus tinha promessas para nós. Deus nos escolheu e Ele nos respaldou. Então, meus irmãos, a obra de Deus, muitas vezes nós não conseguimos entender que somos chamados para servir. Mas, além das quatro paredes, tem muito mais. Eu pedi para o pastor agora, pastor, eu quero ir para o Canguçu. Cangu.
Vocês sabem. Você entendeu. Lá tem uma obra também. Eu já conheço lá. E eu pedi para o pastor, eu quero ir para lá também. Eu tenho uma igreja lá. Está minha esposa, temos líderes, estão sendo provados, porque eu vou voltar e eu vou passar, como se diz? Avaliar? Tá? A ver como estão, porque eu preciso deixar eles lá, que possam servir. Tá? Mas eu sinto a necessidade de vir para cá. Eu preciso vir. Alguém falou lá em outra igreja lá, pastor João? Sapiranga. Pastor Marco, temos saudade de você. Então, por que não vai lá me visitar? Né? Mas se eu tenho saudade de você, por isto eu venho. Eu não acredito que você tenha saudade da gente. Então, então, meus irmãos, eu preciso estar pegado na fonte. Eu preciso receber instruções do apóstolo. Eu preciso receber instruções da pastora. Eu preciso me relacionar com os irmãos, com os pastores, porque somos uma família. Amém? Claro, eu tenho mais dinheiro que vocês, posso ir e voltar. Né? Os bolivianos? Não, temos muita fé. Fé de viajar 90 horas de ônibus até aqui. 90 horas dentro de um ônibus. Tá? Mas se eu pedir para o Senhor, nunca mais traiga seu servo de ônibus. Mas bem que falou de avião, então avião agora, só avião. Então, meus irmãos, fazer a obra de Deus lá na frente vai trazer. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de riqueza, não estou falando de bens materiais. Eu estou falando de que as promessas que Deus, tu vai colher de parte de Deus, e tua família também vai trazer satisfação de ter a missão cumprida na tua vida. E fazem 3 anos, o ano 2000, a gente veio para o encontro, onde que foi? O encontro de líderes, acho que acá na Serra, em Gramado. E eu trouxe a minha filhinha, lembram da outra filhinha, a Noemi? Uma mais magrinha, se alguém lembra. Mas uma guria bem involucrada em as coisas de Deus. Uma menina muito entregada nas coisas de Deus. Mas nós voltamos e naquele mesmo ano, tá? Ela no mês de setembro, no dia 15 de setembro, a gente combinou, era seu aniversário, a gente combinou almoçar em algum lugar lá na minha cidade, e ela veio de casa em uma moto com meu outro filho. No meio do caminho tiveram um acidente, ela ali morreu. 23 anos. No dia de seu aniversário, a festa virou luto. Eu estava sentado junto à porta, olhando para o caixão. E eu perguntava a Deus: o que aconteceu, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Tá? Eu não tinha resposta. Eram as 12, aproximadamente, da madrugada. Eu recebi uma ligação do apóstolo. E ele falou uma palavra que trouxe a resposta ao meu coração. Naquela hora, irmãos, a tristeza,
a preocupação e as perguntas, nunca mais eu fiz ao Senhor, por que tu levou ela? Porque eu entendi que a maior riqueza, o maior bens que eu puse de transmitir para ela foi conhecer e fazer a obra de Deus. Porque ela foi missionária com nós, al igual que a Jocelyn, al igual que Marco, meu outro filho. Eles são parte da obra missionária. Eles também sofreram, eles também choraram, eles também passaram, foram rejeitados por muita gente por causa do Evangelho. Mas agora ela está perante a presença de Deus, recebendo. Eu estou feliz. E eu sei que a minha filha, a Jocelyn, também. Eu acredito, eu tenho a Marco, meu outro filho, de 24 anos. Tenho a Rubi, que tem 12 anos. Eu tenho um netinho também, filho da Jocelyn, que tem 10 anos. Mas eu acredito que Deus não vai esquecer. Deus não é injusto. E eu, cada dia, tenho que olhar para frente. Eu, cada dia, tenho que morrer para mim mesmo. Cada dia, eu tenho que enxergar a meta, aquela meta que Deus traçou para mim e para a minha descendência. Deus tem uma meta para ti. Deus tem uma meta para a tua família. Deus tem uma meta para a tua descendência. Então, meus irmãos, não desista e ouça a voz de Deus para a sua vida. Amém? Agora, Mateus 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Continuamos. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me diste de comer, tive sede e me diste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te dimos de comer? Ou com sede e te dimos de beber? Ou quando tivemos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? Então vocês podem entender a magnitude da importância de olhar e enxergar as necessidades que as pessoas lá fora têm. Eu agradeço porque eu sempre dormi em uma cama boa. Meus pais trabalharam muito para oferecer um teto, comida
estudo, escola. Eu agradeço ao Senhor. Mas lá fora tem muitos que não. Lá fora tem, e ainda aqui na igreja, os Juade, tem muitas crianças que não estão com seus pais. Ou não estão com suas mães. Ou tem alguma carência. Mas eles estão precisando de um abraço, eles estão precisando de uma oração, eles estão precisando de um alimento, que aqui muito alimento, né? E ninguém procurou para levar a outro lugar. Lá tem, meus irmãos. O problema não é que não tenhamos que fazer, o problema é não temos o sentir de fazer. E Deus, em esta noite, Deus está te falando para a tua vida. Tu tem que te levantar. Deus está falando para a tua vida. Tu tem que levantar a tua mirada, tu olhar. Tu tem que ver que lá fora tem muita necessidade. E Deus vai te providenciar sempre o sustento. Amém? Sempre. E aquilo que você renuncia aqui na terra, Deus vai a recompensar. Tu vai ter uma riqueza, nem imaginamos. Mas eu não vou pela riqueza. Ainda que eu sei que Deus vai dar. Mas se a minha riqueza, as vidas, a minha riqueza, as famílias que eu trouxe para conhecer e servir ao Senhor. Amém? Essa é a tua riqueza. Isso é teu fruto. E por isto, você e eu teremos galardão. Amém? Podemos ficar de pé?